Era chegar em casa, fazer a lição com a minha filha e esperar o dia seguinte. Aí eu comecei a entrar em insônia, eu comecei a tomar remédio para insônia e o fato de não querer viver mais, essa tristeza, a psiquiatra me passou remédio também para controlar essas coisas. Eu passei 2 anos e meio tomando remédio para dormir e remédio contra a depressão. E era essa a minha vida. Essa era a minha vida. Eu tentava preencher o meu vazio com viagens, fui viajar para vários lugares do mundo sozinha, para tentar preencher algo que nada preencheu, nada. Foi quando eu falei, Deus, eu não quero viver assim mais. Não faz sentido para mim. Se eu morrer hoje, o que que eu deixei? O que que eu fiz de relevante nessa vida? Qual foi o significado e a mensagem que eu deixei? É mentira essa vida que eu tô levando, de que eu sou empoderada, uma mulher solteira sozinha que cuida da filha. Não é legal, isso não é legal. Por que que eu tô colocando uma mensagem que não é verdade? Eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver essa mentira. E aí eu teve um dia que eu cheguei em casa e eu pedi muito, sabe? No meu quarto. E outro dia eu encontrei a fronha, que nessa fronha eu chorei tanto que a fronha ficou toda suja de maquiagem. E mesmo lavando, sabe quando você guarda e quando você vê, você fala, nossa, essa fronha foi daquela noite que eu cheguei e chorei. Meu E Deus. eu encontrei. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Não é da forma que você está fazendo. Não é isso que eu tenho para você. Não é pela sua força que as coisas vão acontecer. Você já tentou de tudo, você viu que não deu certo. Deixa eu cuidar de você. Eu entendi que Deus queria cuidar de mim. E eu comecei a mudar a minha mente. Eu não queria mais frequentar os lugares que eu frequentava para tentar ocupar esse lugar, para tentar me autoafirmar num show, numa balada, estar com aquelas pessoas, amizades que me incentivavam a fazer o que não era certo, as roupas que eram uma forma de me mostrar uma mulher que poderia ser desejada, e de fato isso atraiu homens que me queriam, mas queriam só o que era físico. Eles não queriam o meu coração. Eles só queriam se aproveitar do Do que eu estava produto, mostrando, usar o produto. o produto. E aquilo só me feria mais. Que eu não era isso, eu queria uma família. Eu queria viver uma família, era meu sonho, eu achava lindo. Até hoje, o meu Instagram, quando você entra ali no Explorer, é só coisa de noiva. Porque eu fico encantada de ver mulheres vestidas de noiva, porque era o meu sonho me vestir de noiva. E aí eu pedi a Deus uma mudança na minha vida e ele foi me separando. Eu fui mudando as minhas vestes, eu mudei as amizades, eu não Deus. frequentava mais os ambientes que eu ia, até a forma de falar, do que eu contava, os assuntos, minha pauta mudou. Até saí do Instagram nessa época. Eu falei, eu quero viver sozinha, eu quero viver em santidade para Deus. E eu que estava tão sedenta por Deus, tão sedenta, que eu acordava ouvindo o podcast que falava de Deus. À noite eu ia para a igreja, tinha culto quase toda noite. Eu ia, saía do trabalho, ia para o culto, porque eu estava sedenta, eu queria saber mais. E cada vez que eu ouvia de Jesus e cada vez que eu ouvia mais de Deus, eu falava: é isso, por que que eu perdi tanto tempo? É isso, por que que eu fui para. Eu mesma me coloquei em tantas dores, em tantos lugares ruins. E Deus foi me moldando, me separando, e as pessoas começaram a notar essa diferença na minha vida. Aí, Lu, na madrugada do ano 22 para 23, eu falei, eu não vou viajar com a minha filha, porque todo ano eu viajava no Réveillon. Eu não vou para canto nenhum. Eu vou para a igreja. Que delícia. E fui passar o Réveillon na igreja. E ali foi assim, eu senti Deus tão forte e eu comecei a agradecer a Deus pela vida que eu queria viver, que ainda não era uma realidade para mim, mas ao invés de pedir, eu agradeci. Deus, obrigada. 2023 foi o ano que foi o ano mais feliz da minha vida. Era o primeiro dia de 2023, as primeiras horas, e eu já estava agradecendo como se fosse o último dia, como se eu já tivesse vivido tudo aquilo. Deus, obrigada, porque esse ano o Senhor trouxe o amor da minha vida. E obrigada porque a gente vai casar no ano que vem. Obrigada porque ele é um homem que honra a ti em primeiro lugar. E eu comecei a agradecer a vida que eu queria viver. Cheguei em casa, escrevi a carta, agradecendo a Deus e coloquei todas as características que eu considerava importantes no homem. Tudo, até que fosse um homem que me ajudasse no que eu
me propusesse a fazer, sabe? Não, eu tô contigo, vem cá, eu te ajudo nos teus projetos. Vem cá, vamos servir a Deus juntos. Nossa casa vai servir a... Eu queria um homem que fosse pai já, porque eu já era mãe. Eu tinha uma menina. Então ele saberia entender a minha maternidade. E ali eu coloquei tudo. E até de característica física, porque os homens que já tinham passado da minha vida, Eu além não de queria. tudo, eram feios. Além de tudo, era um homem feio, sabe? Eu tô dizendo assim, porque a gente não importa com a aparência, mas assim, além de me maltratar, de não me ajudar e É me trair, feio. ainda era feio. Não. Eu falei, não quero. Eu quero um homem que se cuida, um homem que seja bonito, mas que, além de tudo, seja um homem que resplandeça o amor e a luz de Jesus. Que lindo. E aí, deixei essa carta guardada, orei, agradeci e fui viver meu ano. Até que apareceu um outro rapaz que parecia ter todas as características, mas não tinha outras várias. E eu falei, não, mas tudo bem, ele não tem todas, mas tem umas que eu admiro e que eu, ok. Mas não era o que Deus tinha pra mim, ele tinha mais. E depois de 5 meses que eu escrevi essa carta, lembra que eu tinha mudado para Itapevi, né, quando eu vim de Recife? Lembro. A igreja lá nos acolheu, uma igreja nos acolheu e a gente precisava de doações de colchão, de roupa. A gente não tinha agasalhos, a gente não tinha mantimentos. Minha mãe, ela foi fazer lotação com a perua que ela tinha comprado, com a Kombi. De madrugada, minha mãe ia fazer lotação para sustentar a gente. Olha que loucura. Hoje eu olho para ela, mãe, você tinha 30 e poucos anos, como que você fez isso? E essa igreja nos acolheu, sou muito grata a essa igreja. E teve uma família que nos acolheu também, doou os colchões, doou as coisas que a gente precisava. E depois de 20 e poucos anos que a gente não tinha mais contato com essa igreja, um rapaz me adicionou no Instagram. Aí eu falei assim, ué, o único rapaz que eu conheço com esse nome é lá da Manancial, da igreja. Aí eu fui olhar e falei, o Edgar, era amigo do meu irmão na igreja, mas nunca tinha visto ele com olhares de paquera, nada. E aí eu falei, nossa, como ele cresceu, né? Cresceu, virou um homem. Você tem uma memória da pessoa criança, e você vê ele adulto. Aí ele me adicionou lá no Instagram. E na mesma semana que ele me adicionou, a minha família no grupo do WhatsApp tinha postado uma foto dele com meu irmão na peça de teatro nessa igreja. Ele era Jesus e meu irmão era quem pregava Jesus na cruz. Pequenos. Foi uma coincidência, porque ninguém sabia que ele tinha me adicionado. Aí eu falei, nossa, que coincidência. Aí ele me adicionou ontem, hoje a minha família manda. Aí eu mandei pra ele a foto. Olha você com meu irmão. Ele, você pode me mandar pelo WhatsApp essa foto? Eu queria só o número. Aí deixou o número dele. Eu falei, até parece, né, que eu vou mandar. Até parece que eu vou mandar a foto. Ignorei ele. E aí ele insistiu. E depois de um tempo eu mandei a foto pra ele no Instagram e ali a gente começou a conversar. E hoje ele fala que a irmã dele, minha cunhada hoje, viu que ele estava muito triste depois de um divórcio e estava afundado no trabalho e vivendo só pelo trabalho. Ela me seguia no Instagram e ela falou, lembra da Meire? A Meire é uma mulher tão legal, ela parece ser tão bacana, tá sempre buscando a Deus, é sozinha, ela cuida da filha. Eu acho que ela tem todo o teu estilo. E aí ele fala que ele me adicionou porque a irmã dele falou isso, né? E quando ele olhou meu Instagram, ele falou assim, e não é que dá pra gente passear no shopping? Enfim, e aí a gente começou a conversar. Eu não tinha intenção nenhuma de paquerar ele, não passava na minha cabeça porque eu tinha imagem dele criança. Eu era muito grata à família pelo fato de ter nos ajudado e eles eram pessoas que serviam muito à igreja. Mas eu não tinha essa intenção, até porque eu, depois desse outro rapaz, eu tinha falado, não, chega, não quero mais conhecer ninguém. Vai se fechando. E aí ele foi insistindo. Ele fala que ele viu em mim a mulher que ele queria. Ele falou, desde o dia que eu te vi, eu tinha certeza que era você a mulher que eu queria passar o resto da minha vida. E ele tinha filho? Tem a Helena, de 8 anos. Na época ela tinha 7, agora ela tem 9. Agora ela fez 9. E a Mia, na época, tinha 10, que é a minha filha. Hoje ela tem 12. Gente, que bênção. E aí ele foi me paquerando. A gente foi saindo para jantar e eu gostava muito de conversar com ele. E aí eu falei, nossa, ele tem todos os valores que eu considero bonito num homem. É um homem que
teme a Deus, é um homem que é trabalhador, um homem gentil. E aí teve um dia que ele me convidou para ir num evento da empresa que ele estava patrocinando. O escritório dele estava patrocinando um evento lá no Rio de Janeiro. E ele me convidou para ir nesse evento. Aí eu já achei estranho, porque os outros homens não me mostravam para ninguém. Eles me escondiam. Meu Deus. Eles não deixavam postar foto, não postava foto minha, não me apresentava família. Eu vivia escondida. Eles não falavam de mim. Depois eu entendi por quê. Porque eles tinham outras pessoas, né? Eu não era a única, Sim, entendeu? sim. E ele não. Ele queria já me levar para um evento da empresa dele. E lá nesse evento, ele me apresentava com tanto orgulho para as pessoas. A gente não era namorado, então ele falava assim: essa é a Meire. Ele não queria me apresentar como amiga. Ele falou: não, me recuso a te apresentar como amiga. Ele falou: essa é a Meire, jornalista. E ele me apresentava com tanto orgulho. Nesse dia, antes de ir pro evento, ele tinha pego o hotel pra gente, né? A gente foi de carro até lá, a gente não tinha beijado, não tinha ficado, não tinha feito nada. Só conversando mesmo. E aí, a gente chegou no hotel, um hotel lindo na frente de Copacabana, assim, nossa, lindo hotel. Chegou lá o mordomo do hotel: Dona Meire, vem aqui que eu já tenho o seu horário no salão para fazer seu cabelo e sua maquiagem. Ele já tinha marcado Deixado o pronto. cabelo e a maquiagem, porque ele viu que eu era uma mulher que gostava de se cuidar, sabe? E ele foi tão detalhista nesse sentido. E eu falei: caramba, quem que já fez isso por mim? Eu era tão escondida, escanteada, preterida, sabe? E aí eu comecei a falar: não, se ele me pedir namoro, eu não sei ainda, não me sinto preparada pra namorar, né? Mas é um cara muito bacana Mas se ele. quiser casar, eu caso. Né? E aí quando eu subi arrumada pro quarto, ele pegou aquele quarto que é dividido, tem Aham, dois, sei. assim, então eu fiquei em um, Aham. ele ficou em outro. E aí ele me viu arrumada, ele falou: ó, vem cá. Eu não quero perder tempo com você. A gente não é mais criança. Eu te vejo como a mulher da minha vida. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Você quer namorar comigo? Eu não acreditei. Eu falei: as experiências ruins vão te achando que você vai Por quê? repetir um novo ciclo ruim. E eu achava que ele estava me enganando, que ele só queria me beijar, que eu dissesse sim pra gente se beijar. E no outro dia, quando a gente voltasse para São Paulo, ele nunca mais ia falar comigo. Eu tava me colocando num lugar tão inferior que era isso que eu achei quando ele me chamou, me pedir namoro. E eu fui desconversar, falei: ó, o horário do evento, já tá na hora do evento. Vamos, e não disse sim nem não. Falei: vamos embora. Chegou no evento, foi quando ele me tratou desse jeito e me apresentou pra todo mundo e com orgulho, sabe, me tratou tão bem, como uma princesa. Coisa que eu não sabia tinha o que vivido. era. Ele me tratou como uma princesa. E eu falei: Deus, se esse rapaz me pedir namoro de novo, me dá uma certeza no meu coração, porque eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais, sabe, começar a namorar e ter que terminar. Eu não quero. Mas me mostra de todas as formas, me dá uma paz, me dá uma tranquilidade de eu dizer sim pra ele. Aí a gente voltou pro hotel, na sacada do hotel, tava uma noite bem estrelada. E a gente tava conversando, uma conversa boa. E nessa hora apareceu uma estrela cadente, eu conversando com Deus: Senhor, se for ele, me dá certeza, me dá paz. E apareceu uma estrela cadente, assim, mas bem na nossa frente. E ali eu senti que tinha sido um sinal de Deus, sabe? Tipo, eu preciso desenhar pra você, pra você entender? E nisso eu falei: você viu uma estrela cadente, você sabe que quando aparece tem que fazer um pedido. Aí ele falou: eu sei o que eu vou pedir. Aí ele se ajoelhou, ele falou: você quer namorar comigo? Ai, E ali a gente começou, eu falei sim, a gente começou a namorar. E a gente conseguiu viver todas as etapas, o namoro. Depois a gente foi pra Itália passear e ele me pediu em casamento lá na Itália, que na frente da lindo. Fontana de Trevi, sabe? Tem um vídeo no meu Instagram, muito lindo. Ele se ajoelha e pede pra casar comigo na frente de um monte de gente. E ali eu entendi que o Senhor estava me colocando no lugar que eu desejei, fazendo acessar os lugares que ele já tinha programado para mim, sabe? E precisou viver muitos ciclos de dores, fazendo as coisas da minha forma, do meu jeito, com a minha força, para que eu tivesse a consciência e entendesse e valorizasse quando viesse algo muito bom. Você sabe que
te cortando só um minuto, senão eu vou perder, porque tá tão incrível. O incrível, né, de Deus, o extraordinário de Deus, que ele te colocou no lugar onde você mais desejava e sonhava depois que você se colocou no lugar que ele queria, que era o centro da vontade dele. Exatamente. Quando você se manteve no centro da vontade de Deus, ele te direcionou e te encaminhou para os lugares a qual ele tinha destinado para você. Que coisa linda isso. Exatamente isso. E quem nós somos em Deus? À luz da palavra de Deus, nós somos o quê? Feitas de forma única. Somos mais preciosas do que finas joias. É isso que Deus diz que nós somos. Por que que a gente se coloca num lugar de pérolas aos porcos? Por que que as mulheres ainda se colocam num lugar de vulgaridade, onde você atrai para sua vida homens que só querem aproveitar do seu físico e hoje está tão banal se aproveitar do que a gente tem aqui fora, que é algo tão precioso que Deus nos deu, nosso corpo é templo e morada do Sagrado. Espírito Santo. Eu mostro no meu Instagram e hoje eu compartilho essa palavra, que como as minhas vestes me colocavam num patamar de inferior. Eu me vestia igual todo mundo estava se vestindo. Roupa curta, apertada, sabe? O meu semblante, eu tinha colocado tanta harmonização no meu corpo, no meu rosto, que minha boca estava gigante, porque eu queria mostrar uma sensualidade que nem combina comigo. Meu perfil é boca fina. E aí a médica olhou para mim e falou: Meire, vem cá, quando eu fui para casar. Posso tirar seu preenchimento? A outra médica, né? Aham. Ela falou: posso tirar seu preenchimento? Não combina com você. Você fala de Deus, tá uma boca que tá sensual. Eu falei: é verdade, doutora. Não sei por que que eu coloquei. E quanto mais eu colocava mais, sabe? Nunca era suficiente. Minha mãe na época falava: meu Deus do céu, minha filha tá mudando o rosto dela, tá mudando a feição dela, a identidade dela, porque eu queria ser a pessoa aceita, sabe? E ela tirou a minha boca, que tava aquela boca gigantesca, Sim. que não combinava comigo, mas era um padrão que eu achava que tava bonito, tava todo mundo colocando, né? Eu vou pôr também. Eu vou pôr também. E aí ele me pediu em casamento, e a gente preparou o casamento. E Lu, se eu te falar que desde criança eu comprava revistas de noiva, como eu te falei. Eu amava ver mulheres de noiva. Minha avó morava perto de uma igreja onde tinha muitos casamentos e eu ia lá final de semana para ficar vendo as noivas. Eu achava um encanto assim, sabe? E eu pensei no casamento nessa época. O Senhor me tirou do trabalho que eu tava, que eu era a super diretora, a mulher que ganhava muito bem, a mulher que dava conta. E Deus me tirou de lá para viver debaixo da submissão de um homem, do cuidado de um homem. Meu O que precisou ser um trabalhar de Deus na minha vida, porque eu não estava acostumada. Por mais que eu quisesse, Você não ainda estava preparado. não estava preparada. Eu não sabia lidar com aquela realidade. E eu falei: a gente vai casar. Eu fui mandada embora, mas foi Deus que me tirou de lá. Como que a gente vai fazer isso agora? Era meses para o casamento. A gente tinha fechado o lugar, Tudo um pronto. lugar lindo que eu também nem imaginava que podia ser lá. E aí Deus deu o lugar mais lindo, a festa com a decoração mais incrível, até um cantor gospel da nossa época, que era o Ademar de Campos, Sim. que canta as músicas Ai, da que nossa coisa linda. época. Ele exaltado, o rei exaltado. Aí eu fiz um convite, ele aceitou o convite. Ele não canta em casamentos. Eu fiz um convite, ele aceitou para casar no nosso casamento. E foi assim, no pôr do sol, num lugar aberto, com os pássaros voando. Era impossível não sentir a presença de Deus ali. As nossas filhas conduziram as nossas alianças ao altar. O Edgar fez os votos dele é a coisa mais linda do mundo. O vídeo do voto dele viralizou de tão verdadeiro que foi. Não, ele não leu, ele falou ali do coração dele. E quando Deus faz, ele faz de uma forma que ninguém questiona. Ninguém consegue questionar: ah, será que é de Deus? Será que vai dar certo? Não. Quando Deus está na frente, quando você se coloca no lugar que Deus te programou para viver, é inquestionável. Meu Deus. Você que lindo. vive as promessas, você vive uma realidade que a sua mente não tem capacidade de imaginar que você poderia viver. Não tem a palavra de Deus que fala
Os planos que eu tenho para você muito maiores são muito maiores do que e você. melhores E do que o muito seu. melhores. Nem E foi olhos viram, nem ouvido ouviram o que o Senhor tem para tem. sua vida. E Meu foi Deus. exatamente isso. E hoje a gente tem um casamento que honra Deus. A nossa casa é